Olá a todos, o meu nome é André e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui para o Senpai Makers. Novo podcast, desta vez presencial, que é um pouco óbvio, né? Temos aqui o Tiago, ou o Titi com a gente. O Tiago que é um gajo lá do Norte, então Sim, é um gajo porreiro, vamos falar assim, eu acho. já controversa essa afirmação. É? Um bocadinho só. Só um bocadinho. A malta também diz isso, mas. Ok. Pá, ele é o Weeb, e aí tudo bem. Agora, é um Weeb que corre, malta. Weebs é facto e dizido que nós somos, como é que é a palavra? Sedentários? Yeah. Sim, também tem esse meu lado. É um bocado correr e Uhum. depois consigo usar ainda melhor esse momento sedentário. Já que tipo, estás relax, em um modo zen, Bem, aproveitas e ficas só a ver assistir anime e mangá. exatamente. Ok. Muito bem, muito bem. Então, e tu, Tiago? Uhum. Quem és tu? Eu cheguei a Deixaste. dizer, malta, eu sou agora, o meu nome é André Rolim, as minhas redes sociais. Eu cheguei a dizer isso. Não chegaste a dizer, mas você. Não, pode ser agora. E talvez não. Isto aqui é tipo, é loucura. Quem é que eu sou? Já entraste por um lado que. Sou eu, André. Certo. Está a acertar? Também corro. Uhum. Também já estive num curso relacionado com conteúdo web. Pelo menos no meu curso de Estudos Orientais na Universidade do Minho. És tudo Ibo, mas não és tudo Ibo. Não estamos propriamente a analisar anime, episódios, nem capítulos de mangá, isso é verdade. Sim. Ponto. Quer dizer, por acaso houve até algumas aulas em que nós fizemos isso. Mas, ok, Mas costumam dizer que até sequer aprender japonês através de animes nem sequer é correto. estás a tocar num ponto interessante. Da malta mais conhecida, nota-se que não existe propriamente um consenso nesse aspecto. Uhum. Tipo, já houve malta como o de Anime Man, o Joey, a falar sobre isso. Uhum. Também já falou o Dogan. Da malta mais conhecida no que toca a aprendizagem de japonês e assim, já houve umas tantas pessoas a falar sobre isso. Eu acho que podes retirar sempre alguma coisa de estar a ver anime. Nem que seja por, como nós mencionamos, o osmose, né? Nó- Vamos captando algumas palavras e depois vamos retendo e depois vamos tentando replicar essas palavras. Agora, só para ter um estudo mais bem assente, mais que é correto do que é o japonês, Uhum. se calhar aí tu vais mais pelos livros, pelo método mais convencional, vais também estar a falar com pessoas nativas, Certo. também vais apanhando o que é que se costuma usar, que expressões é que se costumam usar em japonês. Uhum. Porque eu, por exemplo, a Laura Perigoto, né, que também esteve no teu curso, Uhum. certo? Sim, Eu lembro dela chegar a falar que era o seguinte, que o estar nesse curso, por exemplo, no caso, querer aprender a falar por animes, mangás ou o que fosse, né, quando ela chegou aí para o Japão, tipo, acho que lhe diziam tipo, que ela falava tipo, meio que era samurai, porque tipo, era um estilo tipo, né, sim, tipo, ali mais crazy, mais loucura, e sim, não sim. tipo, tanto formal do dia a dia. Uhum. Sim, ela chegou a mencionar isso. Acaba por ser uma linguagem, pelo menos em grande parte dos anime, acaba por haver uma linguagem mais informal e mesmo certas personagens têm certas expressões que são mais típicas. Podes associar logo. Tem aqui o Naruto, ele costuma dizer bué no final das frases da Tebayo. Uhum. Isso tu não propriamente encontras uma pessoa japonesa pela rua a dizer da Tebayo. Não é Poderia normal. acontecer, Poderia acontecer. mas se calhar é raro. Sim, é raro. Esse tipo de expressões mais específicas que tu apanhas em anime não é propriamente natural transformar isso para conversas mais em pessoa, mais reais. Tipo, E acho que é válido o que a Laura diz, né? tipo Yamete Kudasai. E isso, mas isso é anime, isso é das coisas. Sim, mas eu acho que a Laura sacou de bom ponto a falar sobre isso, né? Até Uhum. porque mesmo ela também vai recebendo esse feedback das pessoas e também vai adaptando um bocadinho o seu discurso para, sei lá, começar a encaixar mais no que é uma conversa Uhum. mais ao estilo japonês, com cultura Certo. japonesa. Então, essa tua licenciatura dos estudos orientais, né? Uhum, Tu falaste há pouco que, no caso dos vossos dois primeiros anos são na faculdade, uhum. no terceiro vocês vão ao Japão para terminar o quarto na faculdade novamente, correto? Sim, isso é especificamente para a malta que quer ir ao Japão durante a licenciatura. Que O normal no nosso curso é fazer os 3 anos e pronto, estão feitos os 3 anos de licenciatura. Só que existe essa possibilidade. Existem pessoas que, através de um processo de seleção interno, têm prioridade em relação a outras pessoas na universidade, em candidatar-se. Isto é um bocadinho, para simplificar as coisas, isto todo vem de protocolos entre as universidades. Uhum. Existe, no meu caso foi com a Universidade de Kanazawa, Universidade do Minho com a Universidade de Kanazawa existe um protocolo. Eu consigo me candidatar a uma bolsa
e tenho a oportunidade de estudar lá. Mas também existe protocolos com a Universidade de Tóquio, também com a Universidade de Aichi. Uhum. O normal no nosso curso é 3 anos de licenciatura normal, mas existe essa possibilidade e mesmo em mestrado também existe a possibilidade de irmos para a China. Uhum. Só que isso já não tem a ver com a licenciatura, já tem a ver mesmo com o mestrado. E China não te captava a atenção já agora? Eu gostava, eu gostava de ir à China, mas confesso que em termos de interesse a minha prioridade Era Japão. era Japão. Ok. Muito bem. Olha, Temos convidado. temos. Ela já acaba de aparecer a seguir. É. Oh, oh, oh. Oh, yes. Não foi? Yes. Já está. Legal, conteúdo. Adeus. Estás boa? Ih, anda ali, é? És a estrela. Estás mesmo ao centro e tudo. Ih, Espetáculo. Agora tens que. Não, yeah, já foste. olha, estou para cima de ti. E esse é o exclusivo para o Patreon. Malta, Patreon. Podes mandar agora vir tu. Posso? Podes sim. E o que é que achas, André, do Japão? Qual é a tua perspectiva? Do 0 a Japão. 10. 0 a 10, o que é que gostas do Japão? Tipo Yeah, assim, pensando tipo, no que há bom e no que há de mau, o que soube falar, o que não soube falar. tua perspectiva. Opa, o Japão dura um 7. Se calhar está a ser tipo, até positivo demais. Mas vá, tipo, eu também acho que é preciso ser muito mau para dar 5 ou abaixo de 5. Eu quase que estou a considerar quase de 5 a 10. Quer dizer, 10 que é impossível, mesmo assim. Sim. E o 5 já, pô, também não vou chamar um país assim tão mal de 5. Alguns merecem. Mas o Japão não é o caso. O Japão vai ter, faz uma coisa bonita que é faz animes. É pronto. E faz mangás. A cidade não lê mangás. Faz esse. Além disso, tem uma. Culturalmente, se nós formos a pensar o Japão em relação ao Portugal, Uhum. tipo, eles são muito mais ligados, na minha opinião, às suas tradições e às suas culturas do que nós portugueses. Nós temos algumas, mas fomos perdendo-as pelo caminho. Mas não somos tão patriotas quanto eles. Uhum. E no caso, acho que nesse sentido eles têm vantagem em relação a nós. Mas pensarmos no requisito de. No requisito de quê? Ou está no requisito de, por exemplo, parte de trabalho. Né? A parte de trabalho de serem. Já nós portugueses somos um pouquinho mais relaxados na questão de trabalho. Sim. É, não sei, Também não são. sérios. Eu acho que eles nesse. Preguiçosos. Eu acho que eles nesse quesito eles passam-nos bem à frente porque são mais rigorosos e conseguem ter um melhor aproveitamento do seu tempo para trabalho, mas por outro lado exageram porque trabalham em demasia. Hum. Estou a perceber, não quer chegar. E também acho que o Japão, uma lado de cena boa do Japão, comparado hoje em dia aos putos, é que supostamente os japoneses têm-se respeito pelos mais velhos, né? Não sei se não é atualmente isso muito, se não. Mas Sim. nós fomos a ver hoje em dia aos putos, 17 anos, ou 16, você fala para eles e os gajos tipo não nos respeitam. Depende, né? Depende um bocadinho, mas eu percebo. Pronto, eu estou a falar isto de forma assim geral, um pouco assim mais agressiva. Sim. Mas, 27. completamente. Mas acho que é uma realidade, pelo menos que assim, quem já passou dos 20 sente às vezes isso um pouco em relação à malta mais nova. Pelo menos cá em Portugal, no Japão, não sei. Se eu gostava de visitar o Japão, gostava, quero. Eh, para quando? Não sei. Acho que eu considero o Japão como aquela viagem única de vida. Ok. Dificilmente lá voltei. Eu estou muito. Para lá ir, eu tenho que ter um pé de meia feito para poder lá ir, poder lá estar X tempo, né? Não é uma semana nem duas, que é lá estar mais tempo, que é para aproveitar o tempo que lá queres que lá vou estar. E o tempo que lá estiver a estar, por exemplo, dá-me vontade de ir a. Não, tal restaurante. Eu vou a tal restaurante. Pagar para tal, ir a visitar tal tempo ou tal spa, o que seja. Uhum. É X, eu pago. Não há qualquer stress com dinheiro. Sim, Tipo, quero ter essa vontade para ir visitar. Não quero estar ali a contar trocos. sim. Acho que é justo teres essa perspectiva, né? Tu não te consideras weeb, né? Yeah. Portanto, há uma linha que te separa, né? Para ti, Japão, hum, é uma viagem única na vida, mas não é tipo, não é a vida, né? É a vida. Tipo, yeah, como é que eu ia aqui agora, né? Ok. Quero ir, obviamente, quero visitar aquela coisa. Pronto, quero ver como é que aquilo é. Quero, obviamente, quero ir a um café de noites. Quero que uma mãe me sirva, obviamente. Quero. Sim, tens as viagens bem definidas, sim. Quero que uma mãe me sirva, não é? Tipo, Sim. já não vou mentir. Mas Hum, né, um gajo de sapo a consumir, um gajo consome.
Tu deste 7, então basicamente 6 pontos é existir meio, café, e um ponto é anime, mangá, essas coisas. Né? O resto. É mais ou menos assim as contas? Neste momento, né, tá virado para isso. Ok. Porque o que é que eu quero? Oh, já está em lá anime. Não, estava a dizer aquela coisa que até a Laura foi, que é aquele espaço tipo de Naruto, aquela tipo vila, né? Sim, Sim. sim. Tipo, essas coisas assim, essas coisas eu estava a visitar. Mas o que é que me adianta? Eu estava lá a estar a ver os animes, os mangás, o que fosse, aquele estava tudo em japonês. Aquilo não está traduzido. Pá, é giro. É. Só se trouxesse tipo umas figuras, vá, mas também depois ficava caro no avião, né? Portanto, eu ia para ver o que desse para ver visualmente. Ou para experienciar, no caso, o meio de café, Sim, né? sim. Agora, eu não ia trazer coisas propriamente de anime, porque aquilo está em japonês e tipo, não ia dar jeito. Sim. Não ia ler aquilo, conseguias ler aquilo. Eu não conseguia ler aquilo. Umas coisinhas sim. Já está um bocado enferrujado o japonês nesta Estou tão um altura. bocadinho se Japão quando. Eu fui setembro de 2019, se não estou em erro, e voltei também para essa altura em 2020. Foi de Apanhaste setembro. pandemia ainda? Exatamente. Ué, pandemia mais Japão. Não sei porquê, porque não parece ter sido um. Yeah. Isso Ali checkmate completamente. dá para ver pelo lado positivo de havia menos filas Uhum. quando se ia para coisas. Eu, antes de voltar a Portugal, cheguei a fazer uma viagem pelas cidades mais conhecidas do Japão. Andei por Tóquio, Kyoto e assim. Chegaste a ir àquelas ilhas só de animais. Não, não cheguei a Ah, essas. aquelas Mas coelhinhas gostava. parece super fofa. Yeah, essa parece altamente. Tem umas tantas que gostava de ir. Sim, mas eu já falei sobre isto em stream até, Uhum. mas tem mais ou menos há 2 semanas, 3 semanas atrás. Uhum. Eu normalmente defino o Japão como a experiência mais enriquecedora da minha vida, mas também foi a experiência em que tive o melhor e o pior momento da minha vida até agora. Se é que você ias falar tipo, em questão de contraste. Tipo, foi um contraste positivo. Pronto. Não sei porque ias falar, pensar que ias falar de contraste por causa de realidades. Tipo, Uhum. se já foi isso. Tipo, se já tiveste passaste um bom bocado, mas passaste um mau bocado ao mesmo tempo. É isso? Ah, convém já esclarecer, eu não acho que tenha sido por estar no Japão. Ah, também pode ter a ver, eu acho que principalmente foi ser pandemia num país estrangeiro. Uhum. Provavelmente se fosse noutro país também me iria sentir mal numa situação parecida. Mas foi mais do meu lado de não estar preparado, principalmente a um nível mental, para o que o inverno me iria exigir. Uhum. E mesmo, Em questão de isolamento, de ficar ali fechado, contacto com pessoas, exatamente. tudo mais. Sim, eu já falei sobre isto em stream, vou repetir um bocadinho nesse aspecto, mas basicamente não querendo alongar muito nesse aspecto, eu estive mais focado, eu nem estive, eu escrevi-me numa das coisas, estive mais focado depois em tentar tornar mais produtivo para responder a essas coisas todas. Uhum. Só que entrei numa espiral de estar a pesquisar sobre isso, a passar demasiado tempo a pesquisar sobre isso e depois eventualmente perdi peso, voltou-se contra mim. Uhum. Só que Também. depois na primavera O recuperei. teu interesse pelo estudo e pelo conhecimento fez mal à tua saúde de certa forma física ou mental. Hum, Foi mais no início, eu já estava numas tantas cadeiras relacionadas com japonês, com cultura japonesa, também Uhum. estava em chinês lá, só que também estava a tentar conjugar com clubes. Por exemplo, eu estava num clube lá, eh, não era obrigatório nós irmos, né? Mas Uhum. estava Não é como eu. nos animes que dizem que é obrigatório que cada um da escola ou da faculdade ter um clube. Eu também tenho gaijin pass, por isso no meu caso é diferente. Como eu sou estrangeiro, Uhum. normalmente com maltas japonesas fazem outro tipo de questão para entrarem nos clubes. Mas eu estava num clube de vôlei, estava no clube de anime mangá, também estava a tentar entrar noutros clubes, tinha outra atividade que era relacionada com inglês. A Uhum. malta estava a falar inglês, malta estrangeira lá e malta japonesa também. E eu entrei numa de tentar pesquisar cenas sobre nutrição, sobre como é que me posso tornar mais produtivo em termos de horário de sono e assim. Só que foquei demasiado nisso e esqueci-me de realmente colocar isso em prática. Ok. Só que depois essas bases.
O inverno foi um bocadinho mais difícil, mas essas bases aproveitei na primavera para construir em condições e no verão aí é que veio mesmo a melhor altura da minha vida até agora. Estava a correr praticamente todos os dias, quase sempre a sair e assim. Dava Essa parte do correr, tu começaste a correr então ainda no Japão ou começaste a tocar em Portugal? Quando vieste para Portugal? Eu já estava a tentar tornar hábito antes de ir para o Japão, mas ficou mais hábito a partir dessa primavera e verão, sei lá. Ok, isso bem. Não em relação ao Japão, mas fomos a pensar em ti enquanto criador de conteúdo. Tu, enquanto criador de conteúdo, o nosso Titi, o nosso querido Titi, Sim. tu fazes streams para a Twitch. Primeiro de tudo, porquê tu escolheste a Twitch e não o YouTube para fazer streaming? Boa pergunta. Eu já Ou o tinha. TikTok, podias ir para o TikTok mendigar moedinhas e cavalinhos e leões dourados. Sim. O Insta também não fazer lives. Mas pronto, o TikTok anda mais em alta nisso. Yam Yam e essas linhas todas, né? Isso é uma boa pergunta. Eu já tinha colocado alguns vídeos no Twitter. Aham. Basicamente, na altura, eu tinha a ideia de. Eu quero explicar o porquê do consumo de conteúdo livre. Então, eu fiz uma série, uma thread com vídeos curtos. Uhum. E notei que aí eu tinha vontade em tentar trabalhar a O questão. digital, E, com exatamente, pessoas. sim, e também notei que tinha. hum, não sei se é bem cabeça de conteúdo, mas gostava de me desafiar nesse aspecto, por isso queria apostar de alguma maneira nisso. Uhum. Só que eu normalmente associo, pelo menos da minha experiência, YouTube a algo editado. Eu vou deixar aqui shout-out, mas como o exemplo do teu Uhum. podcast, também editas. Eu sei que também fazes. Tentas com que faça natural, mas tens o trabalho de editar. E é Uhum. isso que eu associo a YouTube, entendes? Yeah. Com tweets já me dá mais margem de manobra para Seres tu próprio. também, E não não tem é tanto trabalho. Opa, tens mais, trabalho, mas por exemplo, mais por aí, entendes? é aquela coisa, agora estamos aqui 2 horas, Uhum. depois eu tenho aqui 2 horas ou mais de editar, mais hora não sei o que para publicar, mais Yeah, hora para fazer thumbnail, mais hora não sei das quantas, até sair. yeah. Em 2 horas fazes tudo e está bom, adeus. É que o meu dia já passou. Pois já, é um bocadinho por aí. Não é só o tempo que estás a gravar, mas ainda tens de editar e também na parte de divulgares o conteúdo, não é? Yeah. E a cena é que também ao fazeres live é uma resposta mais imediata das pessoas, né? Uhum. Tu ainda vais. Aqui, pronto, nós estamos a ter resposta imediata a uma. Pronto, estamos a trocar ideias um com o outro, E mas hoje até temos um público. pronto, Não fala muito, mas pronto, já é um público. e bate palmas Yeah. quando nós podemos e quando não podemos. Mas basicamente, ao teres esse feedback imediato na Twitch, pelo menos no meu caso, Uhum. eu sinto-me mais com mais confiança para continuar a fazer as coisas e também estar a interagir com o chat logo em direto, estar a trocar ideias com as pessoas. Uhum. No YouTube, pelo menos na minha cabeça, iria ser eu estar a gravar os vídeos, Uhum. editar e só depois, quando publicar o vídeo, pode ser na mesma interação nos stories, né? Certo. Óbvio, né? Também podes ir comunicando com outras pessoas em relação ao podcast, o que é que acham e assim. Mas desse próximo episódio em específico que tu gravares, só vais ter depois feedback quando lançares o episódio, quando for ao ar, depois tu vês Uhum. comentários, malta a falar nas stories e assim. Eu notei que precisava de uma coisa mais imediata em termos de recompensa de feedback de outras Uhum. pessoas, entendes? Foi mais por aí que eu optei pela Twitch. Sim, eu compreendo esse fator porque eu no Senpai Makers nós já fizemos cerca de pai, 40 vídeos editados em off e com uns 30 em direto. Obviamente que os em direto sempre tiveram aquele contacto com o público. Uhum. Nem todos tiveram chat, vá, vamos ser sinceros. Sim. Mas Arranjar alguns aqui, sim. tiveram chat, foi divertido. Sim. Foi divertido. E realmente era um feedback imediato, como tu estás a falar. Tipo, Uhum. epá, isto aqui realmente é fixe, não sei o quê e tal, tem mal a falar e etc. Outra vez. Aí está. Ah, Mais conteúdo. yeah. Não, ela não vai. E acho que o fazer vídeo em off, além de dar-me esse trabalho todo extra, Uhum. por um lado é bom, mas por outro lado é mau. Acaba por Uhum. consumir muito do meu tempo. Sim. Amiga, tu não és conteúdo extra. Não, é assim mesmo chato, é assim. Conteúdo extra é gata.
Tu, mosca, rua. Sim. Está bem? Chuva. Podemos ter colocado ali a entrada proibida, a entrada a moscas. Não sei se ela ia conseguir ler, mas pelo menos estava. Foi. Foi. Agora fugiu. Foi. No relógio já não pode. Tu sentes desafiado ao editar um vídeo, mais desafiado a editar um vídeo que propriamente estar numa stream, ah, pronto, a ter logo aquele feedback imediato. Tipo, teres mais controle sobre a edição, Uhum. poderes colocar, esta parte funciona melhor aqui do que ali, Yeah. depois corta aqui e ali, ou não sentes assim. Pá, eu sinto que, né, obviamente, o gravar assim em off, como estamos a fazer neste momento, vai dar tipo uma maior margem para não dar asneira. Certo. Isto é, há aqui inconvenientes que nós estamos aqui a ter, que Uhum. simplesmente eu posso pegar agora, corto, meto um pi ou o que seja, né? Tipo, ponho aqui, dou um tiro a esta menina e pronto. E, Sim. tipo, faço essa. Não, Sim. reformulando. Eu sinto que se eu estiver a gravar em off, obviamente tenho mais controle sobre a gravação, né? Uhum. Porque consigo ouvir o que foi falado, consigo perceber se há alguma coisa ou não sensível se tenha falado, porque, por exemplo, Uhum. tu antes de gravar, vai que tu dizes-me assim, epá, não gosto de falar sobre namoradas, Uhum. Certo. né? Tu do nada, tipo, falas, tipo, de onde é que é a tua namorada, sem querer. Uhum. Estou a ver aquilo assim, olha, naquele momento, pá, ficou coisa, falaste sobre a tua namorada, tipo, Com isso não te eu precisas vou, preocupar eu, comigo, mas eu vou continua. cortar, estás a ver? Tipo, vou cortar, não vamos dizer de onde é que ela é. Sim, sim. E é assim a cena. Assim. Agora, esse foi em direto, muito dificilmente, às vezes, no meio da conversa, uma pessoa está ali, tipo, tão na boa, tipo, aquilo passa. Uhum. Mas o direto para outro lado tem essa questão do feedback, que existe feedback direto, geralmente, e é bastante compensador. Uhum. Mas, por outro lado, o gravar em off é, para mim, é compensador no requisito em que, como é que eu ia dizer? Eu gosto do resultado como tem ficado os vídeos gravados em off. Uhum. Ok, estão um pouco ali padronizados no sentido em que tem tipo muito na base das perguntas e pouca conversa. Uhum. Não, é verdade. Eu tenho que melhorar isso e tenho que acrescentar, neste caso, assim, mais conversa entre o convidado e o. Tipo, não só eu perguntar, e também o convidado me a perguntar. Estou aqui para chatear. Tenho que. Yeah, tenho que adicionar. Mas eu acho que assim, o standing off, eu gosto deste controle no controle. Porquê? Porque acaba por ser, neste caso, estamos aqui a falar, Uhum. não sou só eu a pôr por ti, tu também estás a pôr para mim, Sim, mas dá para ao mesmo tempo separar por tópicos, estás a perceber? exato. Ah, tópicos que no caso eu gosto, sou de um, gosto das coisinhas um pouco mais organizadas. Por exemplo, Uhum. a live não é que eu não gosto da live, mas sei que não, a live propriamente nós não temos controle na live. Yeah. A Sim. CSS, tipo, yeah, a live é fixe, yeah. Mas tipo, por exemplo, assim o tempo, por exemplo, estamos a gravar em off. Uhum. Em off eu sei que tenho uma hora ou mais, mas para aquela câmera ter bateria. Sim. Vamos Estás gravar a uma gestionar. live. Tipo, que é que ela fica sem bateria, depois a moto fica sem a câmera, depois tem que ir trocar para outra câmera, Sei não que é. sei o quê, não sei o que mais. Uhum. Epá, há todo fatores que neste momento não me estão a proporcionar e ser vantajoso fazer lives. Certo. Então prefiro os vídeos. Uhum. Lives, eu gostava de fazer agora recentemente alguma live. Não, Amanhã. amanhã. Amanhã vai ser classe. Amanhã, mas na hora que este vídeo sair já aconteceu. Pois, já, estou-me a esquecer disso. Nós não estamos em live, Catano. Vocês já viram então a live? Foi isso, já viram a live. Yeah. Uma coisa também, estavas a falar em termos de controle, também existe, vai depender de streamer para streamer, mas também existe a influência do chat, óbvio, né? Aham. Estás a falar, por exemplo, nós agora estamos a falar sobre conteúdo, como é que funcionam as nossas cabeças em relação ao conteúdo, mas alguém no chat, se estivéssemos em live, saca de Bananas. Pronto. bananas. O gajo é falar sobre bananas. Gostas mais das bananas mais rijas, mais maduras. E vamos Se para uma gostas das da tangente. madeira são as mais pequeninas, gostas daquelas outras são as maiores. Sim. Pronto. Eu posso fazer uma pergunta. Queres fazer uma pergunta? Podes fazer uma pergunta. Essa coisa de streaming, Hum. essa coisa como se fosse muito do outro mundo para mim. Uhum. Sentes a pressão de fazer, tipo, de criar um personagem? Ou uma coisa Uau. assim? Para tu Yeah. distinguires o criador de conteúdo do Tiago em off. Isso também é uma pergunta interessante. Eu acho que é um bocado a perspectiva que uma pessoa tem em relação a outras coisas relacionadas com a vida, não propriamente streaming, que é, não é propriamente uma personagem que tu crias. Existe roleplay, né?
Sim, Existe malta que faz roleplay de GTA ou assim, e isso criam mesmo personagens que exato. até pode ser parte dessas pessoas, mas são Mais pseudónimos, de certa forma. mais personagens próprios, exatamente. Mas eu, pelo menos a minha visão em relação a streaming é, continua a ser eu lá, dependendo das vibes que vou recebendo do chat e também de como a stream está a correr, eu acho também isso vai-me libertando mais ou menos no que eu sou. Porque, de maneira geral, sou assim uma pessoa mais introvertida. Talvez no verão consiga puxar mais. Sou ambivertida, puxar mais para o introvertido, mas durante o verão, se calhar, ainda puxo mais para o extrovertido. Uhum. E noto, durante o verão, muito é das corridas, mas com o streamar também noto que a confiança também me puxa nesse sentido e acabo até por me libertar mais na stream à pala disso. O que é que tu achas, André, em relação Pá, a. ainda que a parte de criação de personagem, né? O Yeah. Senpai Makers acaba por ser uma personagem do André. Quer dizer, eu apresento-me como André Rolina nas lives, Uhum. nos podcasts, mas também me apresento como Senpai Makers. Uhum. Mas eles são o mesmo. O que é que acontece? São o mesmo, mas não são. Uhum. E eu até noto bastante a diferença do Senpai Makers para o André no fato do André. O contacto físico e o contacto online. Uhum. Online. O Senpai Makers é descarado para pedir convidados. Queres vir ao não sei quê, queres coisas e vamos fazer isto e Tá. naquilo e etc, etc. O André Uhum. mandar mensagem a alguém para convidar para uma coisa. Esquece. Certo. Não vai. Eu percebo. Então, nesse meio, pá, mais me faltou tipo mulheres, né? Uhum. O André, o Senpai Makers convida mulheres para vir ao Senpai Makers. Achas que o André convida uma mulher para vir ao Senpai Makers? Não vai. Eu senti isso na alma. Eu Não consigo. vai. Yeah. Ufa, eu sou solteiro, não consigo esse tipo de coisa, não tenho essa habilidade. Mesma equipa, esquece. Eu senti. E depois também sinto no fator de que, né? Eu, por exemplo, eu enquanto Senpai Makers, enquanto André mesmo estando assim, parece tipo sou mais extrovertido. Uhum. Tipo, Sim, serve mais mais a jovem. gasto, mais, etc. Uhum. Mas também é um grupo pequeno de pessoas que está à minha volta. Uhum. Se eu for para um meet, para um evento, Uhum. tu vês-me super sneaky. Eu vou Sim. ali vidrar naquilo, parece que tenho palas nos olhos, às vezes parece que não conheço as pessoas. Tipo, eu vejo as pessoas, vou ficar naquela. É que eu não estou assim dela. Está ali com uns 10 pessoas ali à volta. Tipo, eu não vou lá. Yeah, yeah. Eu não vou lá. Tipo, eu vou ali, vou sneak e passo o dia todo sozinho. Depois reclamo porque passo a porra do evento todo sozinho. Porque eu sozinho não sou capaz de me aproximar de ninguém. Se não te importares que eu também te faça essa pergunta, André, eu até deixei esta para exclusivo, ok? Ah, é? Existe algum motivo pelo qual tu decides ir a eventos sozinho? É mais para aproveitares a Então, experiência? os eventos que eu até agora fui foi o Iberanime Falho Erro 2016. Uhum. Fui já ao Iberanime em Lisboa. Fui ao Uhum. Anisama este ano. E Sim. fui também a esse meet do Boba. Não, e foi também um outro meet em Lisboa este ano. Ok. Este ano, por acaso, acho que foi o ano recorde até agora. Já com Yeah. este ano não foi hoje, não vou a nenhum dos Iberaninhos. Tentei tipo, alternar e pesquisar um pouquinho por outras formas de estar com o pessoal. Uhum. Por que é que eu vou sozinho? Eu acho que é o fator de que, à minha volta, a bolha de influência de amigos conhecidos que eu tenho, Uhum. não há weebs. Há Uhum. malta que gosta de anime, mas não ao ponto de lunático, Uhum. como a gente que somos lunáticos, entre aspas, Uhum. de pagar para ir a um evento onde só fala-se aquilo. Certo. É que, e é caro e não sei o quê, tatatá, e deslocar e coisa que seca. Pronto, então tipo, para não estar a ser chato sobre os outros, a tentar convencê-los a ir, eu acabo por ir sozinho. Ok. Eu às vezes depois nos eventos encontro pessoas conhecidas, cumprimentos e tudo mais, mas depois também fico. "Rui, já fui ter com a pessoa, disse realmente se a pessoa que ia ter com ela, tirava uma foto com ela e estava um pouquinho com ela. Sim. Uhum. Não vou ser cola, não vou ser lá, porque eu não vou estar tipo só atrás daquela pessoa. Certo, certo, eu percebo. Então tipo, cago nela. Uhum. Cago nela, entre aspas. Bem, yeah. E, opa, eu gostava de ir com companhia, gostava, mas já até agora, se eu for pensar, até comecei a ir a eventos de anime Uhum. ou coisas relacionadas, eu tinha 18, eu estou com 25, resumindo, há 7 anos que eu vou tipo sozinho e coisas do género. Uhum. Não sei até que ponto é que eu agora, tipo, do nada, tipo, convido para ir tipo, com um grupo de pessoas. Uhum. Eu não sei como é que eu posso reagir, se eu vou reagir bem ou mal, se eu vou parecer que tipo, estou chateado. Como é que eu posso, não posso estar feliz por dentro, Uhum. mas até posso estar a parecer que estou um gajo chateado porque Uhum. é uma discrepância de. Já estás habituado, se calhar. Sim, eu tipo, estou sozinho, ok, tipo, estou mais na minha, é verdade, tipo, faço as cenas, mas, Uhum. tipo, quero ali, vou ali, quero ver aquilo, vou aquilo, Sim. não sei o quê. Tipo, em grupo, geralmente ando assim em grupo. Sim, sim. Eu tenho a minha coisa de, eu estou agora aqui com este, estou a falar contigo no evento, Uhum. pá, mas eu não ter, vou fazer isto. Pronto, eu bem, só vou embora, tipo, Uhum. adeus.
Sim. O grupo tem que dizer, olha, vou ali, não sei o que mais, opá, pronto, não sei como é que funciona eu ir a um evento com um grupo. Certo. Queres experimentar? Quero. Se vai ser para o ano, logo se vê. Acho que fazes bem. Por acaso já tive a experiência de fazer as duas coisas. Uhum. De ir a eventos com grupos e também ir sozinho. Acho que o principal, pelo menos no meu caso, provavelmente talvez outras pessoas também se identifiquem com isso. Quando vou mais sozinho, eu sinto-me como já estavas a pegar mais liberto. Uhum. Quero ir mais àquela atividade, siga, não preciso dar explicações a ninguém, bota. Vamos para Certo. aquela atividade, quero ir comprar aquela coisinha, bota. Estou mais sozinho e isso também abre, dá-me mais tempo para interagir com outras pessoas, para conhecer pessoas novas. Uhum. Como estavas a falar há bocado, uma malta vai, umas pessoas vão falando, tipo, vais ao Iber também. Se quer uma pessoa desse lado, dá um olá, tiramos uma foto e assim. Também existe mais margem de manobra aí. Porque se calhar quando tu vais com um grupo, existe uma experiência diferente no que toca, tipo, estás a ver uma cena. Se estiveres sozinho é um bocadinho mais difícil tu olhares para o lado, aquilo foi engraçado, não é? Uhum. Quando estás com um grupo, aí tens mais essa interação social, mais essa Uhum. resposta, um bocado é mais do que estávamos a falar da stream, né? Tens essa resposta mais imediata das outras pessoas, só que existe mais coisas que também tens de gerir. Estava a falar disso de se calhar já não estás tão liberto para ir às tuas coisinhas. Uhum. Também depende do grupo. Porque se tu estiveres com um grupo que também é mais maleável, tipo, duas pessoas vão ali, querem fazer aquela cena, dizem e vão, e depois encontram-se depois ou existe outra pessoa que também faz isso sozinha e depois voltam a encontrar-se depois, também eu acho que existem grupos com essa flexibilidade. Não é como se fossem todos, tipo, entramos juntos, Saímos juntos. saímos juntos. Se tens alguma referência em termos de edição de conteúdo ou mesmo podcast para o qual trabalhas, tipo, isto é o meu ideal, ou dão-me estes como referência. Se eu for a pensar em relação no YouTube português, em relação ao podcast, Uhum. eu gosto também dos Super Senpais, mas também com o tipo de estilo de podcast ele já é um pouco diferente do meu. Uhum. Também. Ah, e gosto de outros podcasts também. Mas, por exemplo, eu atualmente, eu ouço um podcast, às vezes não é pelo podcast em si, é mais pelo convidado também. Ok. Por exemplo, eu até de tal forma com os podcasts que eu mais conheço ou mais ouço, acabam por ser como eu sempre estive muito ligado acho que também não sei se até quanto é que tu ou assim tiveste sempre. Não sei se seja uma pessoa que consome, por exemplo, YouTube mais internacional no sentido europeu e americano ou se mais brasileiro. Por exemplo, no meu caso sempre foi mais brasileiro. Portanto, podcasts no caso do Brasil, como Flow Podcast, Podpah, Inteligência LDA, Uhum. por aí vai, etc., são o tipo de podcasts que eu acabo por consumir mais também. Uhum. Por isso, eles acabam por ser tipo um pouco a minha referência de como é que pode ser, ao mesmo tempo o ambiente do espaço, como é que está distribuído o espaço, como é que estão o ângulo das câmaras. Sim, sim. É um pouco através deles, porque muitos deles acabam por também gravar assim nesta forma presencial. Uhum. Assim, né? Uma coisa um pouco mais sofisticada, mas pronto, uma pessoa começa do zero. Este sofá é bom. Eu estou a gostar. É que isto só tem uns 40 anos. Sei lá. E ainda está para as curvas. É de qualidade. Posso fazer-te aqui uma perguntinha que aqui me fizeram? Bota, siga. Pá, fizeram aqui. Até já fizeram uma, fizeram-me três. Fizeram quatro. Quatro. Mas uma delas foi minha, portanto são três. Obrigado, André. Não, nada. Então, vamos lá ver aqui aos print screens. Achas que a tua irmã fez alguma pergunta? Ela já me confirmou que não. Nós somos irmãos, entanto. Eu já fiz uma. E ela fez uma aqui agora no momento. Conta. Pá. Mas tipo, eu se fosse tipo, teu irmão, Hum. eu ia fazer lá a pergunta e nem fosse tipo incriminar-te só para tipo mandar abaixo no meio da E eu gravação. até sou boazinha. Com irmãos assim, quem é que precisa. Eu também estou simpático, né? Se eu quisesse começarmos aqui a falar do Twitter dele. Fazer. Vamos deixar isto aqui à vontade de freguês. Qual é o teu feeling geral dos roasts que levas nas tuas lives por parte dos teus amigos? Honestamente, eu tento. Eu tento conter as lágrimas. Isto é estranho. Achas que os teus amigos sabem que tu fazes stream? E será que eu vou conseguir prestar? Eu sou psicopata? Não vou ser, não sei. Mas. Ela ainda não consegue diagnosticar como psicopata. Só daqui a uns anos. Ah, ele não tem nenhum traço. Não. Não. E eu tenho traço. Passando a frente.
Menino, perfeccionismo não é. Eu acho que não. Posso Mas estar está. errada. Eu posso pesquisar, mas. Antes está. Um dos passos na direção oposta é ter empatia pelo outro. Sabes? Acredito que estejas mais Mais virado para lá. desviado, Ah, sim, sim, desviado, sim. ok. Acho que eu sei que era mais virado para lá. Só estás em partes. Ok? Só preferes vitórias e derrotas. Empate. Tentei. Eu gosto de me divertir. Portanto, espero que se Não é queira. nada, participar é o que interessa por isso. Yeah. Ok, o que é que eu acho dos roasts, Nelson? Yeah. Eu gosto de ter essa confiança do chat para estar. Porque não é. Sendo o chat, em princípio, maior em número do que eu, né? Porque eu sou uma pessoa. O chat, quando pronto, tem convidados a aparecer. Aí já somos duas pessoas. Mas normalmente o chat está em maior número e há mais pessoas a alinhar nesse roast. Uhum. No entanto, eu estando sendo a única pessoa que estou a falar na maior parte das vezes, gajo também tenho maior poder em responder logo e sacar dos meus, não vou dizer bazingas, mas as minhas Ws Uhum. aí no chat, isso também. É um bocado. Como eu sinto que é recíproco e que nós estamos a brincar na situação, não é propriamente. Eu não sinto que a malta está, sei lá, a fazer. Denegrir. A denegrir ou a fazer tipo Entendeu? backseating ou assim. Eu não sinto isso vindo do chat, por isso. Eu gosto quando fazem isso comigo. E Shatter TT oficial. Continua a dar-me roast TT. Eu vou continuar a fazer anti-TTs. Ah, mas já eu curto. Da tua experiência com lives, tu sentiste esse. Ok? Se brincavam O nessa roast nesse podemos falar sentido. tipo vacalhar. Ainda é mais nesse sentido, não é? Acho eu. Ok. Pelo menos é assim que eu vejo as coisas. E pá, por exemplo, tenho um ou outro amigo, mais assim, tipo assim, na comunidade brasileira, que avacalhava um pouco quando trazia pessoas que vendiam conteúdo. Uhum. Eu compreendo o lado deles, pronto. Uhum. Mas, tipo, não era o momento ideal para isso. Poderiam fazer, tipo, mais no privado comigo, não ali em chat em direto. Certo. Mas, pronto, a consciência também é dele. E ele fica mal, propriamente, não sou eu. Sim. Entre aspas. Esse tipo de comentários também não são os meus. Ahm, mas, assim, no geral, propriamente nunca tive assim muito roast. Foi até super tranquilo. Não sei até que ponto, por exemplo, o podcast que eu participei no Nelson, né? Quando falei aquelas coisas assim um bocado estranhas em relação a openings e cenas do género, tipo, Nem me lembro disso. se calhar se aquilo fosse em direto, se calhar podia ter corrido um bocadinho mal, roasts. Se alguém tivesse assistido. Mas como não foi em direto, já passou, ninguém viu. Tu Ou achas? se alguém viu, ninguém me foi comentar contra. Quem comenta contra é baixinho, nem chega cá acima. Portanto, Ok, nem vou comentar isso. então, Vou próxima perguntar questão. para nossa. Gostei, nossa. Próxima questão. Temos aqui do Zander Senpai. Sander. Uhum. Não sei se conheces o Zander, Conheces Sander? Sim. Quer dizer, não pessoalmente ainda. mas sabes quem é a pessoa, Quem é? talvez. Ok, Exatamente. muito bem. Como é que foi voltar a Portugal depois de um ano no Japão, no que toca a hábitos, língua, etc? Hum. Olha, Sendo que também voltaste, né, do Japão em época pandémica, ainda apanhaste um Japão pandémico com Portugal início de pandemia, talvez. sim, 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 foi mais ou menos assim. Já tinha apanhado um bocadinho os meses iniciais em Portugal. Ou seja, eu não apanhei mesmo no início, porque eu cheguei em setembro. Uhum. Portugal deve ter aparecido mais, eu não sei bem em termos de pandemia, né? Uhum. Tentar apanhar bem as cenas temporais, mas deve ter sido para aí em abril, Yeah. começou mais, março, abril, assim. Yeah. Não começou em mais cedo a pandemia. É março. Eu sei que no Japão foi tipo em dezembro, por essa Yeah, altura, Portugal foi janeiro, mais sim. março, yeah. Aqui fechou tudo em março. Foi em março, pronto. Yeah. Outra pergunta interessante. Duas fortes, quer do Nelson, quer do Zander. Hum. Em termos mais práticos, tipo, como eu estava mais habituado a usar pauzinhos, eu cheguei cá e estava a comer mais até comida nossa com pauzinhos também. Eu ainda estava no grind, ainda não tinha desligado o grind, ainda estava. E tipo, foi. E, por exemplo, comida nossa com pauzinhos. É fácil. É que ele não Uh, chama pauzinhos. Nós tentamos falar isso mal. Um gajo que esteve no Japão não pode chamar pauzinhos. Tem que chamar aquilo pelo nome correto. Qual é que é o nome correto daquilo que eu não sei? pausões. Sim, exatamente. Vês como parece algum homem mais sábio. Ok. Konnichiwa. Konnichiwa. Pronto. Sim, Kashi. Ainda estava com esse grind.
Só para te dar assim um exemplo mais prático. Agora, noutros hábitos. Eu aos poucos fui tirando também o itadakimasu antes das refeições. E estão a vir mais logo cenas relacionadas com Não, mas por exemplo, comida. chegava já, tipo, ias comer e toda aqui massa. Não? Lá tentava. E, Cá já foi aos poucos. Porque ok. ainda vais tendo. Eu ainda fui tendo algumas refeições sozinho, mas depois Uhum. vais voltando a almoçar e jantar com familiares e assim, por isso vais também tipo, Uhum. voltando a apanhar esses hábitos. Certo. Ok. Imagina a minha família a comer com faca e garfo eu ali pauzinhos ainda no prato há bocadinho. Não há vídeos disso? Não. Não, A criança não sabia gravar na altura? Não? E eu não tinha assim tanto contacto com ele na época. não. Sim, sim, Porque quando estás a voltar eu ainda estava na escola. sim, sim. Pois, ela yeah, era para adolescente. Eu ia começar as aulas. Yeah, yeah, deve ser, sim, por aí. Uhum. Tu voltaste no final das férias. Então vocês só se começaram a aproximar mais recentemente. Defina recentemente. Tipo, quando ele apresentou outras cenas Weeb na Não, tua isso já vida. foi muito antes do Japão. Ah, é? Sim. Só que passou para o Japão. Não, não. Tipo, ela ih, o meu irmão foi para o Japão. E a partir daí fosse começar a. Eu preferi tê-lo enquanto estava a sair. Ok. Se chama doença já. A culpa é tua. Agora, noutras coisas para além da comida, tipo a cena, tu vais apanhando em conversas, quando estás a falar em japonês, Complementar. se estás a Ou, baixar-te e fazer tipo mini vénias durante a mas conversa, realmente no Japão acontece isso bastante. aí há. Sim. Especialmente em. Eu não sou, olha, disclaimer, antes de tudo, eu tive a falar do Japão, mas eu não sou assim tão conhecedor, tipo, como tiveste já a Inês aqui, a Inês também percebe bué do Japão, a Uhum. Laura percebe bué do Japão, Fátima também. Existe assim malta que ainda percebe mais do Japão do que eu, mas Pronto, mas já estiveste no Japão. Percebes mais do que eu, certeza. nas conversas que tive em japonês, especialmente em serviços, sei lá, quando ia ao banco, quando ia ao, sei lá, ao supermercado ou noutras cenas assim, existe mais. Existe uma palavra chamada omotenashi, tem a ver com os serviços japoneses, eu não vou explicar porque existem pessoas mais bem equipadas para explicar, mas tem a ver com o serviço ser bem feito e tal, Uhum. e nota-se que as pessoas também baixavam umas tantas vezes a cabeça. Ah, só desse cá, tipo, estar assim também a perceber Balanço da balança. eh, eu acho que ao voltar para cá ainda tinha um bocado disso de baixar, mas aos poucos foi Uhum. ficando com a E postura. tu encontras esses hábitos, por exemplo, no Japão. Não sei, tu gostas de sushi? Não costumo comer frequentemente, mas gosto Só, sim, gosto. provaste sushi enquanto estavas no Japão. Sim, comi sushi lá. Quando voltaste a Portugal, sentiste diferença no sabor do sushi, como o sushi é confeccionado? Porque eu costumo falar, e tal, mas quando vais ao Japão e provas sushi, nunca mais queres sushi de tarde. Ah, sim, tu mudaste de pack. Especificamente para Vamos, é aqui colocar aqui diferentes tipos de pessoas a falar. para esse comentário. Mas, eu não tenho o melhor paladar, mas nota-se algumas diferenças. Pelo menos para mim, especialmente na qualidade do peixe. É. Sim, eu acho que lá era. E ainda por cima, Kanazawa, tinha peito fresquinho. Uhum. Era uma cidade aqui pescatória? Pescatória? Ou perto, próxima do mar? Sim, exatamente, próxima do mar. Uhum. Também tinha peixe fresquinho, também se notava que sushi lá. Hum, experiências novas tive lá. Essa cena do Kyudo. Foste algum meio de café? Esse olhar de desaprovação. Certamente. Perdi a verdadeira essência japonesa, não foi? Foste aqui. Yeah. Agora Mas não foste não entrei numa de café. não foste assim nada desse tipo. É não, aquilo é Eshi, pronto. Aquilo é fetiche. Mano. Aquilo é, de certa forma, vai pegar isso para um fetiche. André, é Não. simples. A partir do momento em que tu atinges o objetivo da tua vida, depois o que há para viver, né? Tens que guardar é tipo. Manga. E qual é que era o teu objetivo quando lá foste? Já o atingiste? Ou o guardaste para uma próxima viagem? Pode não ser meio de café. Então o que é que é?
Diz-me então o teu segundo objetivo, não precisas dizer o primeiro. Olha, estavas a falar há bocado daquilo das vilas e assim, eu gostava de ter estado em mais cenas WIPs lá. Já Ok. estive em alguns espaços, havia, Certo? por exemplo, já coloquei algumas imagens no Twitter, também tenho colocado mais recentemente, mais em stories no Insta e assim, tenho tentado estar mais ativo por lá. Uhum. Estive numa zona mais. Tinha uma loja de Captain Tsubasa, de Oliver e Benji, e depois perto tinha rinks. A malta Uhum. que estava a jogar futsal lá. Tinha esse conceito lá. Também estive numa cena no topo da Tower Records, se não estou em erros, é esse É nome, aquela talvez. torre perto do Rafael? Não, sei então. Não, isso é outra torre. Ok. Mas eu estive na. Acho que é a Tower Records ou uma coisa assim. E lá em cima tinha uma exposição de Jigokura, Uhum. que é de Hell's Paradise. Uhum. Conheço. Não assisti propriamente, mas sei o que é Hell's Paradise. Já estou a falar com o Nelson até onde vocês têm mencionado isso Sim. vagamente no podcast. E na altura era mangá e nem era assim muito conhecido, mas fui lá e estava a ver a cena, não entendia nada do que estava a ver porque eu não li o mangá, mas tinha Uhum. alguns personagens fixes, estava a passear por lá, foi outra cena, outra experiência eu também estive lá. Mas gostava de ter mais, tipo aquilo que mencionaste da Vila de Naruto, Uhum. ou mesmo outros espaços assim, também gostava de visitar numa Muito próxima bem, vez. muito bem. Eu não sei se esteja compactuas com a Laura em relação a isso, mas no quesito de peras. Havia lá peras. Havia lá fruta. A fruta lá era boa. Fruta havia, eu comia principalmente banana, maçãs, se calhar de vez em quando uma outra, diferente. Peras. Eu não encontrava Há peras. peras no Japão. Eu não encontrava. Ok. E realmente as casas são assim tão pequenitas. Portanto, o tamanho do Japão. Se Não. veres população, As cenas são mais compactas. são. Sim, são mais compactas. Ok. Mas de maneira geral, mesmo tu notas logo nos carros. Em termos. Se calhar em altura. Também em altura, talvez alguns sejam mais baixos de maneira geral do que, sei lá, aqui alguns em Portugal, ou mesmo se estamos a comparar com o Ocidente. Mas em termos de comprimento, aí notas. São carros mais. Menos longos. Yeah. Ok. A própria população também é mais, a média também é mais pequena em altura. No Também, Ocidente. e acho que também um dos fatores principais também tem a ver com a densidade populacional. São tipo, eu não Sim, sei ao certo os valores, mas é tipo, é cento e tais milhões no Japão e aquilo não é propriamente um espaço pois. super enorme para toda a gente. Até convém gerir o espaço. O tempo que tu estiveste no Japão conseguiste passar. Né? Tu disseste que estiveste de setembro a setembro, basicamente, não foi? Uhum. Tu conseguiste apreciar uma passagem de ano no Japão? A questão das quatro estações, Sim, ou mesmo tipo a passagem tipo, do ano. passagem do ano em Do si. ano, do ano em si e também as estações do ano. Conseguiste ver as quatro estações, conseguiste ver realmente a passagem tipo, do ano, tipo, olha, 2023 para 2024, por exemplo. Hum. Tendo em conta que eu estive 2019, 2020 e pandemia foi início de dezembro, nesse período e também como foi a pior fase da minha vida até agora, aí a minha passagem de ano foi maioritariamente em casa. Lembro-me de ter passado o Natal com a Fátima, uma amiga brasileira dela, Uhum. mas pronto, em termos de passagem de ano foi uma situação mais específica e também do meu caso, por isso não sou das melhores pessoas para comentar nesse aspecto. Agora, passagem de ano em termos de estações, eu já coloquei uma story no Insta relacionada com isso e eu acho que noutros países também notas isso. Se calhar noutros países menos do que noutros, Uhum. mas notas que as estações vão passando. Eu acho que o Japão, Não, porque quando começou a assistir anime, né, sabe? E na primavera vem as forças, já é. Sakura, Supostamente é um calor desgraçado que é pior que o do português. ok. No inverno, não sei não. Tive de achar. Deve ser. No outono, também não sei. As flores devem cair, se calhar, já devem ficar secas. Pronto. Vem um bocadinho da zona. Eu acho que se calhar o porquê de se falar tanto nisso é a maneira, o marketing que o Japão faz em relação às estações.
Não só mesmo tu notares isso em obras, em anime e assim, mas mesmo em termos de panfletos turísticos, se tu pesquisar cenas para visitar no Japão e assim Uhum. também se nota, é praticamente certo aparecer referência às 4 estações do Certo. Japão. Em termos de marketing também, tu também estás mais ocupado que eu para responder nisso, não é? Nota-se muito uma aposta forte do Japão nesse aspecto. Olha, eu estou a curtir a conversa. Estou a curtir. Ok. Eu meio que nós há bocado tocámos neste assunto, mas não tive bem em relação à pergunta, portanto, qualquer coisa. Esta pergunta aqui no caso é da Inês Matos. Ok. Ok. A Inês perguntou: como passaste um ano inteiro no Japão, ou cerca de um ano, prontos? Que época do ano é que preferes lá? E porquê? Possivelmente, qual estação, possivelmente, ou tipo, se calhar porque preferes mais a altura do Natal, se bem que nós sabemos claro que o Natal não é celebrado como o nosso Natal cá, né? Já, quando lá tiveste algum Natal, chegaste a ir a algum date? Como eu tinha dito há bocado, eh, a Fátima também é portuguesa e também tinha uma amiga brasileira. Nós fizemos tipo. Estávamos a fazer um jantar assim com. Na época de Natal? Sim, no Ok, Natal. não tentaste fazer, replicar aquele típico pelo Natal, lá está, Natal tipo de anime. E também para pandemia, também sou. Eu não tenho bitches, estou com elas, existe uma data de razões. Pronto, ok. Seguindo então para a parte correta, Sim. qual é que é assim a estação do ano que preferes, ou época do ano? E porquê? Tendo em conta também o que disse há bocado em relação aos períodos da minha estadia no Japão, Uhum. em termos de produtividade, eu acho que a minha melhor altura que passei lá foi mesmo o verão. Agora, Não sentias que era muito quente? também existe isso, só que masoquismo. Era masoquista? Yeah. Isso é uma afirmação perigosa. A partir do momento em que nós começaste a escrever-me como corredor, eu acho que a partir daí já é andada de Já se pega um pouco. já- Seria um pouco estranho dizer que ele era sádico. Sádico, no caso, seria diferente. Pode ser sadomasoquista, mas já que se calhar um pouco mais masoquista. estás a acertar. Não sei. Estás-me a ler como um livro. Não sei. Um livro. Eu posso ser igual, não se sabe. Mas, yeah, eu acho que diria o verão, na minha experiência, em termos de beleza, estética, também gostei bastante da primavera e de ver a Sakura. Também, florescer e assim. Realmente há assim tantas sakuras como se imagina em fotos. Há umas tantas. Ah. Hum, E tu tens alguma altura preferida do ano? em Portugal? Sim. Pá, eu supostamente eu digo que gosto do verão, mas sendo sincero, se eu gosto do verão para a parte de praia, não é bem para a praia, porque se eu for a vida não fui à praia este ano. Eu estou a falhar, totalmente. Estou aqui com o nosso tipo pedreiro. Já, Não, mas oh, porra, estou bronze para pedreiro, tu estás pedreiro completo. yeah, pronto. Ok, sim, yeah. Em comparação, yeah. Yeah, sim, sim. Hum, pá, eu curto o verão porque é outra, só simplesmente pelo fator de que temos os dias mais longos. A pessoa consegue aproveitar mais, como também consegue procrastinar mais. Mais solzinho lá fora também. Sim, mas opa, dá para ter aquela vibe de ok, tranquilamente durante a manhã dá para fazer uma coisa, dá para fazer outra. Ao final de tarde, mais noite, dá para ir fazer outra coisa e tipo, temos tempo para fazer as coisas à nossa maneira. Uhum. Sim. Enquanto no inverno, porra, se é 4 da tarde, o que é que vai fazer até às 4 da tarde? Tipo, eu lembro perfeitamente quando estava a estudar na secundária, que eu estava em Coimbra, Uhum. pô, eu saía daqui para ir estudar para Coimbra, eu saía daqui às 7 da matina Sim. para estar às aulas às 8h30, saía das aulas às 6 da tarde. Por exemplo, eu saía de casa de noite e chegava à casa de noite. Eu não tinha vida. Não, É. não era. Tipo, assim, para isso prefiro. Mas, cara, se for um verão, eu gosto mesmo muito, eu gosto bastante da primavera. Felizmente não sou daquelas alérgicas à pólen, como tenho vários colegas meus que são. Uhum. Portanto, dou-me tranquilamente bem com plantas, cenas do género. Espetáculo. E assim, só não me dou bem com abelhas. Ai, já Eu sou um ouvi bocado dizer. alérgico a elas. Um Ah, bocadinho. só um bocadinho, tipo, a última vez uma picou-me aqui e eu, tipo, fui para o hospital porque os olhos estavam a começar a fechar, sem eu querer. É que estava a inchar aqui tudo. Há uma vez vi uma imagem de um cão picado com uma abelha no focinho. Já. Yeah. Já, eu estava tal e qualzinho. Ixi. Tudo inchadinho. Eu estava-te a sugerir de convidar a Bia, mas ela é uma abelha, por isso se calhar é melhor. Havia uma abelha. Sim, a É Bia. que é literalmente. Ela é uma abelha, por isso tens de ter cuidado. Ok, mas
duvido que havia, não sei se havia curtido vir até Coimbra, portanto, acho que talvez teria que. Fizeres a visita que fizeste a nós, é capaz de. Fica aí a dica. Fica aí a dica. Tenho que ver se consigo fazer isso antes de ir 7 semanas para fora ou depois de ir 7 semanas para fora. Ok. Porque agora começa a encurtar o tempo. Eu tenho coisinhas que é fazer antes de ir Sim. e já estou em contagem decrescente. Lá está bocado, mas tipo, tu fazes a tweets, mas depois não te traspassas tipo ao teu Insta, ou não tens propriamente um Insta para a tua página. Para que não catas tipo uma pessoa tipo, que não faz nada da vida para trabalhar para ti? Se me pagares, talvez. Pois, trabalho infantil. Não trabalho infantil, ela vai ser quase maior. Mais uns É este, mesinhos. é este ano, certo? Não. Então esquece. Também este ano está quase a acabar. Então, mas também podia ser este ano, ainda faltam uns mesinhos até o ano acabar. Mas pronto, estamos em agosto, só faltam 4. Ela só disse uns meses, ela não disse um ano. Vai ser ótimo. Mas, olha, porque eu, eu estou a tentar, pelo menos, na Twitch, se existe a opção, quão dentro da Twitch estás. Vai falando e eu já te digo se estou a entender se não. Ok. Pronto, tu tens o VOD que fica disponível para malta afiliada, se não estou em erro, é 2 semanas, certas? O VOD, que é basicamente a stream que fica disponível para as outras pessoas que não tiveram a oportunidade de verem, o mesmo para as pessoas que quiserem rever, fazerem isso. E tens a possibilidade também de criar destaques. Tens também a possibilidade de criar clipes, que é uma cena mais curtinha, mas tens destaques que até podes simplesmente fazer destaque para a stream inteira, se quiseres. O que estou a fazer agora, estou-me a focar mais em fazer destaques de cenas que eu posso aproveitar no futuro para depois editar. Porque eu não tenho propriamente o skill para isso e não só não tendo skill, também teria de apostar tempo nisso, mas também a ter alguém a fazer isso por mim, eu queria pagar em condições à pessoa. E eu ainda não estou nem longe nem perto de ter esse rendimento da Twitch. Pois, eu entendo um pouco o que é essa coisa de querer pagar alguém. Por exemplo, o Senpai Makers atualmente, coisas que eu já paguei por ele, fora equipamento. Uhum. Sim. Logotipo. Tenho dois tipos de logotipo. Tenho a imagem, tenho um logotipo de letra. Já que eu Ambos foram pagos. Sim. Ah, tenho. Já tive uma vez um modelo thumbnail que eu usei que também foi pago. Uhum. Já tive por 4 meses no ano passado Uhum. uma pessoa a quem eu pagava para me fazer em forma experimental. Foi 4 ou 5 meses que a pessoa Uhum. fazia-me clipes dos podcasts para o YouTube. Chegou a fazer em shorts, chegou a fazer em vídeos longos. Uhum. E depois uma outra ajudar a escolher horas já só para eu clipar. Uhum. Só que, opa, aquela coisa, tipo, a pessoa ainda continua com. Por exemplo, a pessoa é do Brasil. Eu, por acaso, tinha que pagar menos se fosse uma pessoa em Portugal. É para uma Sim. verdade. Mas ainda assim eu sentia que. Que. Pá, nós tínhamos minimamente a sintonia, mas eu sei que gostava que aquela pessoa pudesse receber mais. Apesar de eu não ser tipo, né, não ganho dinheiro com isto. Uhum. Mas sinto que o trabalho que a pessoa tinha e sabendo o trabalho que dá, Yeah. que merecia ser paga por mais. É nesse sentido mesmo. E eu não conseguia estar a dar mais que aquilo. Uhum. Portanto, eu decidi simplesmente acabar funções e tipo, de largar dessas coisas. Da forma que o Senpai Maker já teve no TikTok, mas neste momento tem publico. Apesar de eu poder publicar no TikTok, eu publico no Insta. Sim. Mas sendo um gajo de marketing, Uhum. tenho a consciência que sei que não se deve publicar a mesma coisa em todas as redes sociais. Certo. Portanto, eu sei que podia publicar no Insta, no TikTok e nos Shorts o mesmo vídeo. Uhum. Pá, mas a minha subconsciência sabe que isso não é o correto. Certo. Se tu vais me seguir no Insta e no TikTok, tu vais esperar que eu siga no Insta faça um tipo de conteúdo e no TikTok faça outro tipo de conteúdo. Não que tu vais para o Insta e para o TikTok ver o mesmo conteúdo. Redes sociais, né? Uhum. Porque é aquela questão de que eu já tentei ter Instagram, TikTok, Shorts, YouTube e aí deve ser mais uma qualquer Uhum. a publicar tudo o mesmo. Mas isso não funciona lá muito bem. Sim. Porque tu, enquanto consumidor, presumo eu, tal como eu, tu não queres seguir a pessoa no Instagram. Muito bem. E vejo o mesmo conteúdo. Depois vais para o TikTok dela e vejo o mesmo conteúdo. Uhum. Eu acho que isso não encaixa lá muito bem. Tipo, opa, há que malta que o faz, há malta que o faz. Eu já o cheguei a fazer. Já o cheguei a fazer. Uhum. Se é correto, não propriamente. Porque
tu não vais estar a agregar nada de novo à pessoa propriamente estar-te a seguir nas outras redes sociais. Sim, E por esse motivo é que eu até deixei. Larguei de usar praticamente o Twitter, larguei de usar o TikTok, larguei de usar os Shorts, Uhum. porque não agregava. Literalmente, atualmente o Senpai Maker sustenta-se no YouTube, no Instagram, onde eu coloco às vezes os clipes, né, baseados em cortes do podcast, e no Spotify, só pelo sentido que me falaram que seria bom ter lá os áudios dos podcasts. Se bem que o Spotify, mesmo assim, não é a minha margem, é assim que, wow, Spotify. Não, não adoro o Spotify porque para mim, no meu sentido, o Senpai Maker faz sentido, mesmo que não seja presencial, seja online, faz sentido ele ser por vídeo, porque dá para Certo. ver rosto, dá para ver expressões, Uhum. é completamente diferente. Sim. Eu consigo entender o teu lado. É, eu nem sei se é bem culpa das pessoas em si, porque nós também estamos a falar de redes sociais que estão a promover quase o mesmo conteúdo, né? Uhum. Que é, tens shorts, mas isso é kinda com Reels e é kinda com TikToks, né? Yeah. Ou seja, se as redes sociais em si também promovem esse tipo de conteúdo, estar-se constantemente a reinventar de uma rede social para outra, que pede conteúdos semelhantes, também é um bocadinho difícil enquanto criador de conteúdo também. Sim, e depois nós vamos ver, tipo, É. e a forma de interagir entre determinada rede social é diferente. Também, Mas, por é. exemplo, o que é que bomba ao invés de, em vez de dancinhas e ratos e mamas? Vamos falar assim. É, vamos Essa é, simplificar. pá, memes. Memes vai em qualquer rede social. Vais para o Instagram, Facebook ou TikTok, metes um meme baseado numa cena, por exemplo, e sai. Uhum, Metes gaming, talvez. uhum, Desporto, sai sempre. uhum, Música, também. yeah, Educação, e já vai assim assim. uhum. Basicamente, tu estás a ver, tens tipo a zona de gaming, música, memes, Uhum. viajar, educação e vai empreendedorismo, algo do género. Tipo, se tu não É se sempre mais. assentares num desses 6 nichos, tanto para o Instagram, para o Facebook, para o TikTok, quase não é difícil conseguir ver tipo um vídeo que seja assim tipo a viralizar. Até Uhum, mesmo os cortes de podcast, eu lá vejo, uhum. tem que conseguir ser às vezes encaixar num desses nichos para conseguir tipo, ter assim mais views. Sim, é. Provavelmente devem ser os nichos mais fortes, né? Sim, Nessas redes sociais, por yeah. isso. E É. depois é aquela coisa, faz um vídeo, se o vídeo não estiver legendado, dá trabalho. Agora, felizmente, porque é mais fácil. Uhum, Mas ainda assim, opá, dá sempre ali um pouco de trabalho, porque sim. não quer que o traduz aquilo a português do Brasil, e nós às vezes falamos aqui rápido, e o Uhum, programa não entende metade do que nós estamos a falar. yeah. Portanto, tens sempre algum trabalho de fundo, background, Uhum. e acaba por consumir-te tempo, e depois não vejo esse tempo a ser recompensado. Também é esse lado, né? Se calhar vai depender, obviamente, convém relativizar isto e vai depender de pessoa para pessoa, mas acho que talvez o que faça mais sentido, a menos que sejas tipo um criador super grande e assim, e tipo vais meter em todo lado, metes, sei lá, um short e metes um TikTok que é a mesma coisa e vai bombar e assim. Eu acho que uma pessoa, se calhar numa fase mais inicial, não sendo assim num tamanho assim tão grande, se calhar concentra-se mais naquilo em que vai recebendo mais feedback, Sim, em que vê porque que resulta até podes dizer, mais. e tal, tu podes publicar. Foi uma conversa que eu tive a ter com a Joana. Uhum. E tal, tu, tipo, bem que podes publicar o que publicas no Instagram, não é tu? Hum, Ah, no TikTok e nos Shorts, porque tipo, já estás a publicar para um, podes publicar para os outros. uhum, Totalmente verdade. uhum, Se bem que se formos a pensar, o YouTube Shorts aguenta 1 minuto de vídeo, o uhum, Instagram e o TikTok é que aguentam mais tempo. Também, uhum. já vai diferir, por exemplo, que nem sempre, às vezes é fácil pegar uma conversa de 5 minutos e transformá-la num minuto ou num minuto e meio. Tem que andar ali a Certo. fazer cartas para cada um lado a sair bem, ou cortar cenas e mesmo assim a conversa ter sentido. Sim, sim. Ah, e epá, realmente eu podia publicar, por exemplo, um clipe agora nós falámos aqui sobre, sei lá, sobre o Japão, Uhum, publicar em todas as redes sociais, verdade? Porque podia apanhar um público maior. sim. Mas não acho que para o meu subconsciente, já que eu não estou propriamente a render com isto, nada do género, estar a encher as minhas redes, estar a deixar fora da organização as minhas redes sociais, Uhum, só para tentar ter mais 100 views ou menos 100 views numa outra rede social, uhum. não me compensa. Também acaba por ser uma coisa que convém valorizar, não apenas a tua visão, mas também a integridade enquanto criador de conteúdo, né? Porque isso Uhum. faz parte dos teus valores, né? Tu Certo. queres representar também enquanto.
alguém está a ver o teu vídeo, ou mesmo a maneira como tu colocas os vídeos online, mas também faz sentido tu também teres essa noção sobre as coisas. Uhum. Bem, Tiago, Diz. tu enquanto Weeb és fã de anime. Sim. Dentro do Big Three, Naruto, One Piece, Hum. não sei se vamos acrescentar. É Dragon Ball ou é. Qual é que é o outro Big Three? Bleach? Bleach? Uhum. Preferes Bleach a Dragon Ball? Espera. Eu acho que os Big Three oficiais, quando mal está a pedir o Big Three, acho que encaixa mesmo o Bleach aí. Tens outras mais. Nós já chegamos a falar isto durante o dia de hoje, mas tens outras obras bastante influentes como Dragon Ball, Pokémon, pronto, mas tantas outras. Essas acho que não fazem parte do conceito dos Big Three como são conhecidos. Uhum. Pelo menos é essa a maneira como eu vejo as coisas. Mas tu com essa pergunta era tipo escolher entre os Big Three. Qual é que tu. Por exemplo, escolhes o Big Three: Uhum, Naruto, vá, One Piece, Bleach. uhum, Vais pensar nessa trilógica desses três. ok. Qual é que tu nunca verias? Qual é que tu poderias ver o resto da vida inteira? E qual é que tipo, tu eliminavas de essência da face? E tu estás-me a fazer um. Tipo, mais ninguém poderia saber que. Tipo, literalmente, tipo, as pessoas esqueciam-se desse anime, que esse anime tinha existido. Sim. O outro, tu só o poderias ter pelo resto da vida. E o outro, sei lá. Estás-me a fazer O outro quer dizer que tu nunca assististe, pronto. Eu já sei que isso aconteceu. Estás-me a fazer um fuck Mary Kill com os Big Three. Yeah. É basicamente isso. Hum. Olha, eu não vi Bleach, por isso. Já estás excluído dessa lista, né? Já só pode seja dois. Pois. Naruto e One Piece. Então, qual é que tu excluís da face da história e qual é que tu ficaste para o resto da tua vida? Hum, Isso. hum, E esquece. Eu vou-me lixar de qualquer das maneiras. isso já sei eu. Co- Isso foi preparado, não foi? Tu preparaste esta? Não. Olha, é nessa que eu te vou cancelar, tipo, neste podcast. Ah, One Piece. Para continuar a ver para o resto da vida, porque é o provável que vai acontecer. É como nunca mais vai ir. Não, One Piece vai acabar, aquele plano acaba, aquele tempo tem fim, não tem? One Piece é os amigos que nós fazemos pelo caminho. Já sabes como é que funcionam as coisas. Não sei como é que funciona a lógica do One Piece. Yeah, mas One Piece acho que ainda deve ter mais uns aninhos Ok, no bolso. Cheira-me. muito bem. Estou indo tentar aí também de anime e openings. Diz-me as tuas três melhores openings de anime. Eu acho que esta é ainda mais difícil que a última pergunta. Ou tu é que és o mestre das openings. Não é? Nenhuma opening à frente. E agora não és capaz de ler três openings de animes. Não estou a dizer para dizer o nome das openings. Eu estou a dizer para dizer os animes têm as melhores openings. O problema é só três. Tu vais ser cozinhado na stream da manhã, aviso já. Olha, três openings mais. Eu conseguia fazer mais atuais, mas sempre. Olha, Death Parade, acho que foi a primeira opening que me fez apostar mais em ouvir mais openings. Eu já ouvia as de Naruto quando Uhum. acompanhava, mas a partir de Death Parade foi a partir daí que comecei a prestar mais atenção Ok. às aberturas. Eh, e as últimas duas vai ser mais recentes, o que é difícil de sempre. Tens tantos bangers de Naruto, tens tantos bangers de Fullmetal, mas no One Piece também. E não... As duas recentes têm um batido bem. Eu gostei de Tengoku Daimakyo, Uhum. Heavenly Delusion, Chainsaw Man. Chainsaw Man. Aquele anime que havia tanto hype, mas na realidade não foi assim grande coisa. Lutem contra mim, malta que não gosta do hype que foi dado, mas eu, na minha experiência a ver o anime, eu acho que ainda valeu mais do que a hype que foi feito. Bah, eu achei o anime assistível. Foi um bom anime. Foi assistível, foi porreiro. Porém, ai, que deram ao anime. Esperava mais. Ok, mas máquina. Mami.
De acordo? Cultura. Mas até eu estou bem. Cultura. 1 hora e meia, 2 a gravar. Não sei quanto tempo é que isto vai ter no final. Eu gostei imenso de estares aqui comigo, em minha casa. Igualmente. Espero que tenha tratado bem, espero que tenha corrido bem. Feedback. Tenho pena de. Na próxima fazemos um almoço, comemos mais malta Sim, isso era correto. e gravamos com mais malta. Isso é que é. Um podcast com mais malta também Já era estranho. gastei umas ideias para o norte e eu acho que tem potencial. É. Estás- Sim, mal. Eu acho que sim. Acho que eu também acho. Mesmo que nem seja para o norte, fazer isso acho que era interessante. Não sei se já podemos falar isso. Não, ainda não podemos falar assim muito, mas, mas seria engraçado. Então. Eu acho Achas que que é é. uma ideia correta? Eu acho que sim, honestamente. Ok, muito bem. Ela sabe. Ah, tu contaste? Acho que com isto. Sim, se falaste na viagem, Ok. sim. Ela parece estar distraída ao telefone, mas ela está a ouvir o que nós estamos a falar. Olha lá. Tu achas que eu sei tanta coisa? As pessoas acham que eu não estou a ouvir, mas eu estou. Muito bem, muito bem. Então, olha, muito obrigado a todos por estarem presentes. Igualmente. Ah, obrigado novamente, Tiago. Se Obrigado. tiverem as redes sociais dele, tipo Instagram e Twitch, está tipo aí na descrição. Lá para A baixo. Twitch não acho que não vão lá aprender muito, mas tipo o Instagram, já. E se quiserem, eu até vos deixo lá em baixo o Twitter dele. Eh, eh, vou dar report. Não, estou a brincar, estou a brincar. As redes sociais do Tiago estão aqui na descrição, passem por lá, está lá o Insta e a Twitch dele. Sigam-no e um abraço a todos. Igualmente, fiquem bem. E obrigado. Não está bem, não é? Nada. E obrigado ao mascote por estar aqui presente para a gente. Obrigado, Não, pessoal. à princesa. Palmas. Nada. Então, e Tiago, Diz. diz-me só uma coisa. Hum. Eu ia falar que tu tens tweet, uns tweets assim marados. Expose. Ok. Certo. Alguma coisa em específico. Conta-nos um pouco desse teu lado. Ou porque é que vamos. Eu é que ouvi um passarinho, assim, um passarinho. Mas falar que tu tinhas um lado dark no Twitter. O que é que tu publicaste para lá? Agora, Passarinho, queres dar assim umas luzes à gente? agora, Não? agora já não é passarinho, agora é um X. É. Yeah. Pois é. Yeah. Era um passarinho. X. Agora é um X. É um X. Nos nossos corações não é passarinho. Yeah. Viu? Sim, para sempre. E tu, passarinho? Ó X. E tu? Qual é que é o teu lado dark no Twitter? Não, no YouTube. Gosto. Não, é no YouTube. Pois é. No YouTube já não existe. Não existe. E o teu lado, Marco? André? O meu? Sim. Olha, só vocês nunca vão saber. Não, podem saber, podem saber. Vão andar aqui no YouTube. Além daquilo que eu já falei, de mandar canais abaixo e ser um gajo mauzinho. Era de andar a curtir coisas de hentai e aparecer nas páginas da malta. Certo. Cultura. E pouco mais. Partilhámos um bocadinho esse lado obscuro. Também gostas de hentai? Hum, hum. Uh, Fio. Sim. Não sou tipo. Consumidor de hentai, mas aprecias hentai, é isso? Sou que consumo, mas não sou hentai plus ultra. Ok. 100%. Entendes? Muito bem. Sou. Então és mais fã, por exemplo, de Teshi. Acho que estou mais à vontade, yeah. Estás à vontade com o fanservice, mas propriamente falar sobre hentai, ou com a história boa, por exemplo, de animes como Onichichi, cenas assim do género, já não é para ti. E não apanhei essa referência por isso. Não. Tomedori. Também não. Então que tipo de hentai é que tu vês? Qual é o teu género de hentai favorito? Das minhas tags, né? Já. Prontos. Por exemplo, Neto Raro é fixe. Sim, estou a perceber. Não é bem o meu lado. Mami? Meus? E há meus. Ok. Também de vez em quando, assim, para tipo. Não sei se estás a par, mas futa também. Uhum. Sim. Ok, pronto. De vez em quando. Futago, por exemplo. Está na área. Nari. Na área, sim. Yeah. Na área. Uhum.
Eu estou tão interessado. Vou sentir. Nossa, Está a gozar. Não, eu também gosto de Futanari, tipo, já vi Futaba, é muito bom. São três, tipo, três temporadas Futanari, cada uma com 2 episódios, uma com 4, incríveis. E ainda tem as ovas. obrigado. Nada, És meu advogado agora. nada, é incrível. Cultura, porque a cena é. Para que só ter um par quando pode ser dois? Yeah, totalmente de acordo. Afinal, olha, mais um passou bem. Cultura. Sim. E é assim Agora, que acaba. e agora? Não, não, e isto aqui, eu depois posso clipar isto ou não? Pode ser, Posso colocar isto tranquilo. no podcast? Pode ser, me preferir. Ok, então. Tranquilo.